É possível que várias pessoas passem ao mesmo tempo juntas por uma experiência de quase morte? E você já ouviu falar de casos espetaculares onde os seres de luz pedem para que nada seja revelado para ninguém? Mas por quê? Por que não falar para os outros? Pois prepare-se, pois eu convido você a saber um pouco mais da história do Glauco e dos seus irmãos, que aconteceu aqui no Brasil e tudo que eles vivenciaram, porque você vai descobrir certas verdades que falam sobre a vida após a morte e o que vai acontecer com a gente através desses casos espetaculares. O Glauco, então, começa o relato de experiência de quase morte da seguinte maneira. Aos 8 anos de idade, meu pai me levou, junto com meus 2 irmãos, que tinham idade de 10 e 11 anos, para pescarmos em um lugar chamado Rio Guaíba, em Porto Alegre. Era um dia quente e muito ensolarado. Quando chegamos lá, meu pai estava montando o acampamento, quando pedimos a ele se poderíamos caminhar um pouco o rio acima. Inicialmente, ele disse que não, mas depois de implorarmos um pouco, ele concordou, mas nos disse para não entrarmos na água e repetiu isso várias vezes. Começamos a caminhar perto da água e chegamos a um arbusto que estava meio na terra e meio na água. Não me lembro quem teve a ideia de entrar no rio primeiro, segurando naquele arbusto para chegar ao outro lado. Meu irmão Marco, de 10 anos, foi o primeiro. Ele deu alguns passos e não me lembro bem como, mas ele perdeu o equilíbrio e afundou. Em seguida, meu irmão mais velho, Carlon, tentou ajudá-lo e também afundou. Eu não sei por quê, mas eu também fui atrás deles. E detalhe, nós não sabíamos nadar. Eu comecei a entrar em pânico, estava realmente assustado. Me lembro de tentar respirar, mas eu não conseguia. A água entrava ao invés do ar. Não havia mais oxigênio. Me lembro de mover meus braços e pernas freneticamente, tentando salvar a minha vida. Lembro do meu corpo batendo em coisas debaixo d'água. Não sei o que estava me atingindo, mas era doloroso. Naquele dia, o rio estava correndo rapidamente, de oeste para leste, em direção ao oceano. Não sei quanto tempo passou, mas eu não conseguia mais me mover. Lembro apenas de flutuar debaixo d'água e bater no fundo. A água estava marrom, eu não conseguia ver nada. Eu sabia que estava morrendo e gritei, por favor, Deus, me ajude. Minha mãe, aliás, naquela época, costumava me levar à igreja. Não sei como, mas eu sabia que de alguma forma Deus deveria ser o único que poderia me salvar. Foi quando eu senti a minha vida se esvaindo. Só que então eu ouvi a voz mais agradável me dizendo para relaxar e falando que tudo ficaria bem. Em seguida, senti braços me abraçando. Sabia que era um homem e que ele era muito gentil. Eu estava muito feliz, mas confuso ao mesmo tempo. Estávamos todos flutuando no ar. Então eu percebi que eu não estava morto, pelo menos não ainda. Senti que estávamos subindo muito rápido. Todas as minhas dores desapareceram e eu pude respirar novamente. Meu corpo, aliás, não era mais sólido. Eu conseguia ver através dele, mas ainda conseguia senti-lo. Então vi que estávamos nos aproximando de uma luz, que estava só que lentamente no começo. E quando chegamos perto daquela luminosidade, ela me envolveu completamente. Era mais brilhante que o sol, mas não machucava meus olhos. O anjo que estava comigo disse adeus e desapareceu.
E eu fiquei ali, flutuando por um momento e pensando: o que está acontecendo? De alguma forma, eu me sentia conectado a tudo, e tudo que estava conectado a mim. É algo difícil de explicar. Só que eu senti então que eu não estava mais sozinho. Eu conseguia ver a forma de um homem que estava se aproximando. E quando ele chegou perto o suficiente, notei a sensação mais linda de amor e pertencimento. Não há palavras em minha mente humana que possam descrever esses sentimentos. Me desculpe, mas são impossíveis de descrevê-lo. Imagine-se um avião e, de repente, aquele avião explode. E depois você acorda e percebe que é apenas um sonho. Só que é muito mais, muito além disso. Eu estava tão feliz por não estar realmente morto, mas afinal, aonde eu estava? Pois aquele lugar parecia muito mais real que a nossa vida aqui. Aquele anjo, bem, eu os chamo de anjos, ele se aproximou do meu lado direito e falou comigo, mas seus lábios não se mexiam. Ele estava falando com a minha mente. Eu conseguia ouvi-lo de um modo mental. Ele se comunicava diretamente com o meu ser, com a minha alma. E ele me disse que ele estava ali para me ajudar com todas as minhas perguntas. E naquela época eu tinha muitas perguntas. Mas primeiro, ele começou a me mostrar a minha vida como se fosse um filme. Também é algo difícil de explicar isso. Mas a minha vida estava retrocedendo. E eu me lembro de pensar: como isso pode ser tão ruim? Eu só tenho 8 anos. E a primeira imagem que eu vi foi algo ruim que eu fiz. Eu usei uma chave para arranhar um carro. E nisso, eu pude sentir a dor que causei por causa das minhas ações. Então me lembro de pensar: ah não, estou em apuros. Meu anjo se surpreendeu e disse: não se preocupe, são apenas lições. E eu me lembro de pensar: que droga, ele também pode ler a minha mente. Ele ouviu isso e também deu um sorriso adorável e lindo. E esse filme, que estava mostrando a minha vida, segundo a segundo, de toda a minha existência, mostrava também tudo o que eu via, e eu podia sentir também os resultados de tudo aquilo. Tudo o que eu fazia tinha uma vida própria. E também como quando eu senti os pensamentos e sentimentos do dono do carro, e em seguida quando ele contou para a esposa dele. Eu pude sentir toda a sua dor e a dor dela, e tudo de uma forma semelhante. E eu posso dizer que essa não é uma sensação muito boa. Só que ele não me mostrou apenas coisas ruins que eu tinha feito. Ele me mostrou também coisas que eu também fiz por amor. Ele mostrou a vez que eu levei para casa um menino de rua, um sem-teto, com o qual me tornei amigo. Aquele rapaz, eu levei-o para casa comigo. Tomamos banho, comemos, e eu lhe dei algumas das minhas roupas. Eu pude sentir o quão feliz isso fez o meu anjo se sentir. E ele me disse que essas coisas são os pontos que realmente importam. São as coisas que farão a diferença no nosso mundo para melhor. E à medida que a minha vida retrocedia, eu cheguei a me ver como um bebê dentro da barriga da minha mãe. E depois sendo apenas uma molécula de vida, muito, muito pequena, mas com vida. Hoje, inclusive, quando vejo mulheres tirando seus filhos, tenho vontade de chorar.
Elas não entendem que essa criança está lá por um motivo, que ela foi escolhida para ter essa vida por aquele ser. Eu não sei como eu sei disso, eu apenas sei. Só que então, o filme parou e ele disse 2 palavras, e tudo o que eu queria saber foi respondida por ele. Foi como um pacote completo que eu recebi. Todas as minhas perguntas foram respondidas instantaneamente. Só que eu comecei a sentir falta da minha vida, de como eu a conhecia. Comecei a pensar na minha mãe e pude sentir sua dor quando ela ouviu a notícia que todos os seus filhos tinham morrido. Eu sabia que meu anjo estava me mostrando isso porque não era ainda a minha hora. Minha missão não estava concluída. Mas que missão? Bem, isso eu ainda não sei. Não sei, inclusive, quanto tempo tudo isso levou. Eu não tinha mais a noção de tempo. Mas se eu tentasse, aposto que levaria anos para mostrar e contar tudo o que se passou comigo. Enfim, eu estava sentindo falta da minha vida. Eu queria voltar. E eu tinha flashbacks de jogar futebol com meu amigo, ser abraçado pela minha mãe, de sentir o sol, a chuva e as pequenas coisas que me faziam feliz. Também sabia que meu anjo havia feito isso por um motivo, porque qualquer pessoa sã não gostaria de voltar. Também percebi pela primeira vez como a Terra é realmente bonita e frágil. Eu podia sentir o planeta respirando como se estivesse vivo. Eu conseguia ver uma luz, inclusive, ao redor de tudo o que estava vivo: árvores, flores, gramas, animais, vulcões e seres humanos. Sentia que nós, seres humanos, estávamos no controle de outras coisas vivas, e a palavra aura ficou gravada em minha mente desde então. Não sei porquê, mas o anjo me disse para não contar a ninguém e que o tempo revelaria tudo por si mesmo. E eu disse: o quê? Mas eu não senti. Mas então eu senti um solavanco na minha alma, uma sensação de que estava de volta ao meu corpo. E no próximo instante, eu estava sendo segurado por outro anjo. E ele estava me empurrando para fora da água. Foi então que percebi que eu era um ser humano novamente. Meu Deus, que sensação! Eu gostaria de poder fazer com que todos sentissem essa sensação. Só que foi então que eu percebi que eu estava me sentindo como se eu estivesse bêbado. A primeira coisa que eu vi foi aquele lindo céu azul e eu pude respirar mais uma vez. Então eu percebi: peraí, onde estão os meus irmãos? Olhei para o meu lado direito e eles estavam lá, saindo da água comigo. Meu Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Eu tenho lágrimas nos olhos só de pensar nisso. E então eu vi pessoas correndo em nossa direção. Algumas choravam, outras sorriam e se abraçavam. Elas estavam tão felizes quanto eu, mas por quê? Foi então que esse policial estava falando no rádio, dizendo: eu os encontrei as crianças. Ele disse aos outros para subirem o rio. E os policiais estavam nos procurando rio abaixo, onde eles achavam que nós estávamos. E depois de alguns minutos, eles chegaram lá e disseram: isso não pode ser eles. Eles não poderiam sobreviver 22 minutos debaixo d'água e ainda falar sobre isso. Os profissionais médicos que estavam lá concordaram com eles e todos voltaram rio abaixo. Eu estava tentando falar o que tinha acontecido, mas eu simplesmente não conseguia falar. Eu quero dizer, a minha boca se movia, mas não saía nenhum som. Olhei para o céu e disse: por favor,
devolva minha voz, eu não vou contar a ninguém. E de repente, no estalar de dedos, recuperei a minha voz. Hoje, tenho um pouco de gagueira, mas não me importo com isso. Pelo que sei, eles ainda de alguma forma estavam lá olhando por nós. E eu não sei qual é melhor, estar de volta aqui ou ter o conhecimento de que nunca morreremos. Hoje, encaro as coisas conforme elas acontecem e tento fazer tudo com amor. Mas isso às vezes é realmente difícil, porque vivemos em um mundo cheio de incertezas. As pessoas não sabem como tudo realmente é. Elas tornam difícil para mim amá-las como eu as deveria, mas eu as perdoo e as amo internamente, mesmo que às vezes não demonstre isso a elas. Deus sabe o que eu quero dizer. Bem, meus irmãos e eu nunca falamos sobre isso, sobre tudo o que aconteceu até o Natal de 2007. 38 anos depois do acontecido. Mas eu perguntei ao Marco se ele se lembrava de alguma coisa. E ele me disse que um anjo pediu a ele que ele não falasse nada do que tinha acontecido. Passou uma semana e perguntei ao Carlo o que tinha acontecido naquele dia. E ele falou que nós morremos e que um anjo nos salvou. Ele também disse que viu o filme da própria vida. Não sei porquê, mas nunca aprofundamos muito essa conversa. Acho que temos medo de que algo aconteça, porque nos pediram expressamente para não falar nada. Se vocês não ouvirem mais notícias minhas, vocês saberão o motivo. Conforme envelheço, sinto uma vontade de contar ao mundo que divindades e o céu são muito reais. Só que eu preciso ser muito responsável ao falar sobre isso. Não sinto que sou eu quem realmente está escrevendo agora, mas sim a minha alma. E eu rezo para que um dia a raça humana viva na Terra com aquele amor e paz que eu senti e chegue à compreensão de que somos um. Caso impressionante, veja, depois de 38 anos que ele perguntou para os irmãos dele e todos disseram, olha, os anjos, ou a forma como eles falam, né? O ser de luz, os amparadores, eles nos salvaram. E um irmão até abriu o jogo dizendo que passou pela revisão de vida e, ao que tudo indica, todos tiveram, ao mesmo tempo, experiências de quase morte. No mesmo acidente, na mesma ocasião, todos foram tirados do corpo por esses amparadores, por esses benfeitores extrafísicos, ou ser de luz, como é chamado, tiveram revisões de vida, foram para outros lugares, encontraram, entenderam o que se passava com eles. E veja, 8 anos de idade, revendo a própria vida, vendo o que fez de bom e o que fez de ruim, a chave que ele arranhou o carro. E como eu sempre falo aqui, a revisão de vida, que é o que ele passou, que tem o nome técnico, o nome preciso de visão panorâmica, ele não é apenas acompanhado de memórias, de imagens. Isso reflete a experiência dele, mostra o quanto que ele teve foi real. Não é uma criança alucinando, nada disso. A revisão de vida tem esse papel, que é o quê? Além de você rever do nascimento até aquele instante, você consegue, em vários casos, sentir a dor do outro. E foi o que uma criança de 8 anos sentiu. Ele sentiu o que o dono do carro percebeu ao ver o que fizeram com o carro dele, sentiu a dor da esposa dele ao contar o que tinha acontecido. Ele percebe as emoções alheias na revisão de vida. E esse é um ponto específico que mostra que tudo que ele vivenciou foi de fato real, não foi viagem. O próprio ponto que ele viu que ele estava conversando com aquele anjo, como ele chamou, com aquele amparador.
ele viu que aquele ser não mexia a boca para falar. Ele falava diretamente na mente dele, quer dizer, o fenômeno da telepatia, que é tão comum. Então, tudo que ele vivenciou, os pontos, só mostra o quanto foi concreta, real e precisa a experiência que ele teve. Não foi nada de alucinatório, de delírio infantil, de fantasia, não. As experiências dele foram muito concretas, muito reais, e você revê 8 anos de vida, inclusive o ponto lá que o amigo sem teto lá, o amigo que era, morava na rua, ele levou para dentro de casa, alimentou, virou amigo dele. Claro que, obviamente, a família não ia deixar que aquilo acontecesse, mas mostra um lado que ele fez por afeto, por amorosidade, por querer ver uma criança ali passando fome e levar para dentro de casa, para limpar aquela criança, para dar banho, para comer, para querer dar um teto para aquele que sofria sem ter um lar. E o ser de luz, o amparador, falou bem claro, é isso que importa na vida. É o quanto de fraternidade que você faz para os outros, pelos demais. Uma criança de 8 anos teve uma lição dessa. Os outros irmãos, ele não falou que tiveram, mas provavelmente, pela descrição que deram, tiveram também as suas lições. Um até falou que teve revisão de vida. E os irmãos tinham 10 e 11 anos, quer dizer, muito jovens, e passaram por experiências formidáveis. E o que tudo indica, de alguma forma, esses amparadores ajudaram no salvamento deles, porque tiraram eles da água quando eles estavam ali sendo procurados pelos outros. E a equipe médica fala, como é que vocês ficaram mais de 20 minutos ali afogados e não morreram? Isso é impossível. Mas, quando se entende as outras dimensões, se compreende que o impossível muitas vezes é só uma expressão humana, porque quem está em outras dimensões, mexendo com energia, com poder maior, com até tecnologias extrafísicas, tecnologias além da matéria física, às vezes o que parece impossível se torna apenas um mero detalhe. Foi o que esses irmãos passaram aí e que de fato é uma experiência transformadora. Aliás, se você quiser ver outras experiências transformadoras, na tela do vídeo aqui eu vou deixar alguns links de vídeos que vão poder te dar uma outra visão da vida após a morte. Inclusive, de um relato que eu acho impressionante de um ser que ele foi até um buraco negro na sua experiência de quase morte e pôde até encontrar um ser que tinha bilhões de anos de idade. Uma experiência formidável para você ver aqui na tua tela. Então, eu fico por aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas esse conteúdo. Fico por aqui, forte abraço a todos, até a próxima, valeu. Tchau, tchau.